Fala galera do oitavo ano, beleza com vocês? Bom, a gente vai falar hoje um pouco sobre migrações, refugiados e como esses imigrantes chegaram no Brasil. Eu tô com o livro aqui do lado, tá? Ó, dá pra ver aqui do lado da cama e vou comentar com vocês algumas características do que a gente falou na última aula, tá? Então tomem nota aí, abre um caderno e façam um resumo do que a gente vai falar agora para vocês. Migrações do espaço brasileiro. As migrações, então, foram alguns estágios de ciclos que o Brasil passou. E um deles que ficou muito marcado aqui foi a virada entre o século XIX e o século XX. Aproximadamente 1880, 1870, começou as primeiras ondas mais fortes de migração para o Brasil, de várias regiões do planeta, para prosperar, para trabalhar na terra, né? E depois da entrada do século XX, com o processo rápido de urbanização, uma urbanização mais intensa, tá? E aqui vieram então alemães, poloneses, ucranianos, italianos. Então esse sobrenome que nós temos hoje aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, interior de Minas, né, é atribuído justamente por esse processo de imigração desse pessoal que veio no final do século XIX e começo do século XX. Muitos deles atraídos principalmente por uma crise econômica que estava acontecendo na Europa, e lá estava acontecendo um processo de revolução industrial e uma forte urbanização e industrialização. E muita gente então se viu obrigada a mudar muito rápido para todo esse contexto europeu, e só que outras pessoas vieram migradas, ou na verdade imigradas para cá. Falando um pouco dessa diferença entre imigrantes, lembra que imigrantes então vem do contexto internacional, que tem o I, tá? Vem de outro país, é o internacional que vem deslocado de um outro território internacional. Já o contexto de migrante, tá? É nada mais do que um termo genérico para nomear, então, um movimento de grupo de pessoas que se desloca de um país para o outro, de um local para outro dentro do próprio país, uma região específica, tá? Então a gente chama isso de migrante. Outra característica importante que eu preciso falar para vocês, tá? É a diferença de refugiado. Refugiado é aquela pessoa que é forçada a se deslocar, ela sai da sua região por conflitos étnicos, religiosos, por guerra, por epidemias, por doenças severas, e aí forçadamente a pessoa tem que migrar e pedir o estado de refúgio, um asilo, né? Em outro país. Por questões econômicas também é possível de se pedir um refúgio, em caso de uma crise econômica em um país, vai para uma outra região e solicita o estado de refúgio, tá? Bom, e a gente comentou a respeito das migrações internas, que foi a segunda parte da nossa aula. Lembrem-se então que nós tivemos alguns períodos também de migração interna no Brasil, como o Nordeste, que veio a partir da década de 30, 40 para a região Sudeste e abrigar toda essa região de São Paulo e Sudeste do Brasil do ponto de vista da industrialização e da sua força de trabalho. Então muitos vieram aqui para trabalhar e aqui se fixaram. Por 3, 4 décadas seguintes, esse grupo de pessoas ficou aqui. Nós tivemos um outro grupo de pessoas que foi também do Nordeste para a região Norte do Brasil, né, para a estação do látex, foi para a região Sul do Brasil, 10, 15 anos depois que vieram para a região Sudeste. Em seguida, nós tivemos um outro ciclo de pessoas saindo do sul do Brasil e indo para a região norte, ocupar as regiões na fronteira agrícola, né, para plantio, para produção de grãos, tá? Então tem muito disso também, muitos sulistas que foram para a região norte do Brasil, e também no Nordeste muitas pessoas desceram para a região centro-oeste do Brasil, para habitar, por exemplo, Brasília, a capital federal, e as suas regiões satélites, as cidades satélites de Brasília, de Goiânia, de Anápolis, depois também urbanizar Campo Grande, Cuiabá, Alta Floresta, Rondonópolis, que são cidades importantes dentro desses estados. E por fim, nós temos um outro ciclo migratório que foi um pouco mais recente, do pessoal que estava aqui no Sudeste e retornou para o Nordeste do Brasil. Da galera que estava no Norte, no Centro-Oeste e no Sul e que migrou, retornou para a região Nordeste, atraída por empregos, pela melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida lá também, tá? Vejo no caderno esse breve resumo que eu estou fazendo aqui, para que vocês tenham então um entendimento melhor sobre a matéria, e também, logo em seguida,
com outras pesquisas, né, fazer a tarefa, tudo isso é muito importante. Valeu, um grande abraço, bom estudo, alô.